Vamos agradecer a Deus por mais uma noite de estudo. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado por mais uma noite onde estaremos aprendendo mais a Tua Palavra. Desde já nós confiamos o nosso coração em Tuas mãos e pedimos que o Senhor direcione para onde o Senhor queira. Tenha toda a liberdade de ministrar sobre as nossas vidas. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Eu abençoo cada lar, cada família que está conosco nesta noite. Aqueles que não poderão estar ao vivo, estarão assistindo esse vídeo depois, que fazem parte desse grupo de estudo, que o Senhor esteja abençoando também. Em nome de Jesus, guarda a nossa família. Que todo o nosso coração esteja aberto ao Senhor, que não haja nenhuma resistência à Tua Palavra e que somente a Tua voz se ouça nesta noite sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, mais uma noite de estudo. Eu acredito em nome de Jesus que hoje a gente termina Mateus 24, que é a base de qualquer estudo de escatologia. É mais fácil entender escatologia a partir de Mateus 24. E hoje a gente vai começar a falar também das parábolas que tem aí, das partes de estudo que tem aí, de ensino de Jesus, né? Sobre Mateus 24. Ele explica de uma forma mais simples, se é assim que eu posso dizer, né? Mais fácil de entender, como a gente vai se preparar para tudo isso que está para acontecer. Amém, irmãos? Eu sei que não vai dar para ouvir seu amém, mas, né, o joinha. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 24. Glória a Deus. Espero que você tenha preparado o seu caderno para você anotar, sua Bíblia. Rafael chegou. A paz. A paz, meu querido. Um beijo. Tem uma pergunta boa hoje, hein? Se é boa aí já até... Nosso profeta, oh, aleluia. Se é boa, já deu até vontade de saber, mas eu vou me segurar um golinho. E a gente leu aqui no capítulo 24, esses dias que nós estivemos estudando, nós estivemos vendo os sinais, como o anticristo, o espírito da falsa profecia, vai estar se manifestando nesses últimos dias, e sem dúvida já está se manifestando, né? A gente já teve lendo o texto que fala que ele já está em nosso meio, o espírito do anticristo já está agindo, né? E aqui, depois do versículo 31, que Jesus fala, né, que enviaria os anjos, né? Ali já falando do arrebatamento mesmo, né? E aqui no versículo 32 em diante a gente vai entrar na preparação, como a gente tem que estar preparado, como que a gente tem que caminhar nesses dias. Eu li um texto ontem com a Cíntia aqui em casa, e eu quero que você deixe marcado aí Mateus 24, mas eu quero que você abra comigo o livro de Tiago. Não perca Mateus de vista. Tiago 2:19. Eu uso demais esse texto, gosto demais desse texto, eu acho ele interessante. No mínimo interessante. Tiago 2:19. Tiago, irmão de Jesus, que se torna apóstolo também, um dos líderes da igreja. Tinha umas coisas que ele fazia que eu não concordo, mas
O irmão escrevia umas coisas firmeza. E ele fala aqui na sua carta, capítulo 2, no versículo 19, ele fala assim: você crê que existe um só Deus? É uma pergunta. Aí, como se tivessem respondido, né, ele fala: muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem, ou estremecem, ou temem, dependendo da tradução que você tiver. É interessante isso, irmãos, porque eu costumo usar esse texto e eu falo assim: se você crê que Deus, o nosso Deus, é o único Deus, se você só crê, se você só acreditar, você é pior que um capeta. Se você acreditar e temer, estremecer, você é igual a um capeta. É o que o Tiago está falando, irmãos. Eu só estou levando você a entender melhor isso aqui. Juliano, eu creio e temo. O inferno crê e teme. Não tem diferença. E o que nos diferencia de um capeta? Do diabo. O que diferencia é a gente obedecer a Deus. Porque como o próprio Tiago fala, os demônios creem e tremem. Então, se eu só crer e temer a Deus, isso não me diferencia de nada, irmãos. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é a obediência à palavra de Deus. Eu queria muito ver sua cara nesse momento. Mas é importante a gente ter isso forte no nosso coração. Esse é um texto que é bom você meditar nele durante o tempo de vida que você tiver nessa terra. Tá? Juliano, eu só acreditava, eu não temia muito não. Presta atenção, tem capeta mais crente. Oh, Deus! É importante a gente entender isso, né? Então, a minha obediência é o que transforma a minha vida. Aí eu vou sempre enfatizar isso, irmãos. Se você não gosta de ler, você precisa orar a Deus para Ele te ajudar com isso, porque você precisa ler a Bíblia. Porque é a leitura da Bíblia que vai te ajudar a obedecer a Deus. Eu leio a Bíblia e eu vou me sujeitar a ela. E eu vou obedecê-la. Amém? Então aqui a gente, do versículo 32 em diante, a gente vai ver o primeiro exemplo que Jesus dá de como a gente vai se preparar para tudo que está acontecendo já, irmãos. Já está acontecendo. Se você tiver alguém perto de você, sua esposa, se seu filho estiver participando, se seu marido estiver participando, fala para ele: já está acontecendo. Já está acontecendo. Tá? Desde o momento que Jesus subiu aos céus, deu o start para a volta dele. Jesus está voltando desde o momento que ele subiu aos céus, irmãos. O cronômetro começou a correr. E cada dia que passa nós estamos mais próximos. Hoje você está mais próximo do que quarta-feira passada. Tá? É importante você entender isso. Amém? E aqui o versículo 32 de Mateus 24, Jesus, ele fala: aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. O versículo 33. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Então, quando vocês verem todas essas coisas acontecer, saibam, Jesus está próximo. Agora, ele usa o exemplo da figueira. A figueira, ela é uma árvore, ela é muito interessante. Ela, quando ela se enche de folha, começa a sair folha, ela já começa a produzir frutos. Ela é uma árvore muito interessante. Eu vi uma vez um bonsai de figueira. Sabe, o bonsai é a árvore japonesa pequenininha, né? Só que é possível fazer um bonsai com qualquer tipo de árvore, com pé de manga. Eu nunca vi de jaca, deve ser interessante.
A fruta vai ser maior que o bonsai, né? Mas eu já vi de figueira, um negocinho pequenininho, a hora que ela já dando os frutos ali. E Jesus aqui usa o exemplo da figueira, né? E ele usa esse exemplo da figueira porque um pouco antes disso aqui, ele tinha amaldiçoado uma figueira. E ele dá esse exemplo porque os discípulos iam entender sobre o que ele estava falando. E eu quero que você volte comigo um pouquinho em Mateus 21, quando Jesus amaldiçoa a figueira. Mateus 21, 18 e 20. Depois a gente vai ver esse texto também em Marcos 11, 12 e 14. Mas vamos ler aqui primeiro em Mateus. Mateus 21, do 18 ao 20. Diz assim: De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. E ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Venha comigo em Marcos, que tem uma colocação um pouco diferente. Marcos 11, a gente vai ler o 12 e o 14. Eu vou lendo, tá, irmãos? Diz assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrara nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-lhe dizer isso. Dá um pulo comigo no versículo 20 e 21 do mesmo capítulo de Marcos. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Isso no outro dia. Passou um dia, eles passaram novamente pelo mesmo lugar. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Até aqui tá bom. Eu não ia nem ler o 22, mas é bonitinho, né? Jesus falando: Tenham fé em Deus. O que está acontecendo aqui é o mesmo evento. Quando Jesus volta, ele entra no templo, purifica o templo, tem a entrada triunfal, né? Que eles gritam, né? Hosana, Hosana, filho bendito, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, né? A palavra Hosana significa salva-nos, Senhor. E aí Jesus tem a entrada triunfal, faz a purificação do templo, e ele passa uma noite, aí ele sai de Betânia, então ele vê a figueira de manhã, provavelmente não tinha comido nada ainda, ele vê a figueira ao longe, ele vê ela cheia de folhas. E quando a figueira tem folhas, as folhas nascem para proteger os frutos, porque o figo é um fruto muito delicado. Se o sol bater direto nele, ele não chega a madurar, ele estraga. Então as folhas nascem junto com os frutos para proteger. Então Jesus chegou, não era tempo de figo, irmãos. Marcos fala isso. Sabe, Jesus não sabia que não era tempo de figo? Lógico que sabia, né? Não tinha começado o verão, provavelmente. É uma fruta que nasce no verão. Em qualquer lugar do mundo que se plantar uma figueira, ela nasce no verão. Só que Jesus, sabendo que não era tempo, ainda era meia estação, caminhando pro verão. Só que ele viu a figueira cheia de folhas, então ele pensou: tem fruto. Aí você pode até pensar aí na sua casa: ah, mas Jesus, sendo Deus, sabia que aquela árvore não tinha fruto. Agora eu quero que você entenda, Jesus estava trazendo um ensinamento ali, irmãos.
Porque se a figueira ela tinha folhas, ela tinha que ter fruto. O que aquela figueira representava? Representava as nossas vidas. A gente pode ter uma vida que todo mundo olha e fala, tá tudo certinho, tem aparência, mas não tem fruto. Esse foi o problema da figueira. Ela mostrava uma coisa que ela não era. Ela estava apresentando alguma coisa que era uma mentira na vida dela. E isso não pode acontecer com a gente. A gente nunca pode apresentar alguma coisa e não ser aquilo, não ser a verdade na nossa vida. Por que eu não posso fazer isso? Porque da mesma forma que Jesus amaldiçoou a figueira, um dia nós vamos secar e ser lançados no fogo se a gente tiver uma vida de aparência. Eu queria muito ver sua cara agora. Mas eu tô vendo a da Susan, já ajuda. Então nós não podemos, irmãos, não é mais tempo de brincar de ser crente. Sabe, Tiago 2,19 nós lemos agora, não adianta eu só crer e temer, estremecer, eu tenho que obedecer a Deus. Eu tenho que ser aquilo que as pessoas vão ver. Você está entendendo? Não adianta as pessoas verem algo e aquilo não ser uma verdade na minha vida. Eu preciso ser o que as pessoas vão ver. E aonde que começa isso, Juliano? Dentro da minha casa. Sabe, eu estou muito feliz com essa situação do Covid, porque Deus fez algo que ninguém conseguia fazer. Não foi o governo que parou tudo isso, foi Deus, irmãos. Não adianta achar que é o diabo, que é a China. Deus tinha um propósito de restaurar os lares. E hoje, mais do que nunca, nós estamos tendo um tempo de qualidade dentro de casa. Eu espero que você tenha tempo de qualidade na sua casa. Porque não adianta você estar em casa e você não estar com os seus filhos, com o seu cônjuge. Tempo de qualidade, dedique. Sabe, porque você tem que ser aquilo que as pessoas vão ver. Por que eu trago as pessoas em casa, as pessoas caminham próximos de mim? Porque o que eu sou em casa eu tenho que ser como pastor na igreja. O que eu sou em casa eu tenho que ser quando eu estou numa empresa trabalhando. Nós temos que ser assim. Eu tenho que ser aquilo que as pessoas vão ver. Tá? Eu gosto muito de frases, né? Porque ajuda a gravar. Então que você seja aquilo que as pessoas vão ver. Toda essa parte que nós vamos caminhar agora é Jesus falando, preparando o nosso coração para que a gente não seja pego de surpresa. Porque o que acontece? A gente começa a viver uma vida de engano, qualquer um de nós pode acontecer isso. E de repente a gente não percebe mais nada que está acontecendo ao nosso redor. Porque é tanta aparência, é tanta folha fazendo sombra, né? E o máximo que as pessoas conseguem de nós é escapar de um sol quente. Mas não, as pessoas têm que se alimentar de nós. Jesus queria se alimentar daquela árvore. As pessoas se aproximam de mim, de você, para se alimentar de nós. Nós temos que ter alimento para as pessoas. Ah, Juliano, mas isso é para pastor. Eu sinto lhe dizer, tem lugares que você que está aqui me assistindo agora, você vai que eu nunca vou ir. Você já parou para pensar que eu não durmo com a sua esposa, não cuido dos seus filhos? Alguém já pensou nisso? Eu não sou o marido da sua mulher. A Susan não é mulher do seu marido. Então tem lugares que você vai que eu nunca vou. A empresa que você trabalha, eu nunca vou ir lá. Eu sou pastor, estou integral no ministério, em nome de Jesus, eu não quero ir trabalhar lá. Porque Deus já colocou você lá para dar fruto. Você é uma figueira que Deus plantou lá. E as pessoas querem se alimentar da sua vida. Então que você seja aquilo que as pessoas vão ver. Né? Isso é de dentro para fora. É importante a gente entender isso. Essa parábola ela é muito forte. Né? A gente olha assim, nossa Deus, Jesus sabia. Né? Lógico, a gente não vai pegar ele de surpresa, né, irmãos? Né? Mas ele virá num dia que pode surpreender muitas pessoas. Que não seja eu
nem você. Agora o versículo 34, Jesus fala aqui no capítulo 24 ainda de Mateus: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando da geração que iniciar a grande tribulação. Porque todo o texto de Mateus 24, ele está falando da grande tribulação. Ele está falando do princípio das dores intensas e do arrebatamento. Então existe uma geração que vai viver isso. Ele não estava falando para Israel. Ele estava falando, Jesus estava declarando para o futuro. Tem uma geração, e uma geração é quantos anos? A gente pode ver na Bíblia o exemplo de geração ser 50 anos, 70 anos, mas provavelmente é 70 anos. Uma geração é 70 anos. Então a gente tem que entender que é sobre isso. Esse período de tempo, 70 anos. Eu gostaria que você abrisse comigo em Lucas 21, 24. Lucas 21, versículo 24, diz assim. Isso aqui está falando também de tudo isso que nós temos lido, né? Lucas 21 é um capítulo que fala sobre isso, sobre a volta de Jesus. Agora aqui o versículo 24 é interessante, ele fala assim: eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Irmãos, é interessante, porque Jerusalém... Cíntia Antonelli, muito bem-vinda, minha filha. Muito bem-vinda. Jerusalém, o povo de Israel, por várias vezes foi levado cativo. Não foi uma vez só. Só que aqui é importante a gente ver que ele fala que Jesus está falando de várias nações. Não está falando só específico da Babilônia. Não está falando dos medos e persas. Não está falando disso. Ele está falando que haveria um evento onde a nação de Israel seria dispersa. E eles seriam espalhados por todas as nações. Aconteceu uma vez isso na história. Teve um evento histórico recente que fez isso. Israel se espalhou pelo mundo. E ele foi levado cativo por todas as nações. Olha, veja de novo o 24 comigo que diz: eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Olha, quando a Alemanha nazista se levantou e começou a perseguir o povo judeu, na Holanda, judeus foram presos. Eles foram presos na Polônia. Eles foram presos na Itália. Eles foram presos em diversos lugares do mundo. Eles tiveram que se espalhar pelas nações. E é interessante que quando isso aconteceu, foi tão grave esse evento que aconteceu, que pela primeira vez na história de Israel, Israel deixou de ser uma nação. Tanto que em 1948, a ONU ela foi estabelecida também por esse motivo, porque a Segunda Guerra Mundial foi terrível, e a ONU foi criada para criar um meio de que não houvesse mais uma guerra mundial na proporção que houve a Segunda. Então qual era a intenção? Países se uniram e entenderam que se todas as nações do mundo tivessem um comércio entre si, comprassem e vendessem um para o outro,
isso evitaria guerra. Porque eu não vou fazer guerra com quem compra de mim, com quem vende para mim. Então a ONU foi criada para estabelecer esse propósito. E todas as nações, né, hoje a gente vê, ó, vai ser feito sanções contra tal país, porque ele não quer acabar com as armas nucleares, enfim, né? Então a ONU foi criada com esse fim. E quando a ONU foi criada, houve uma reunião lá para votar se Israel voltaria a ser uma nação ou não. E eu acredito que eu já falei aqui, falei até o nome do brasileiro, eu esqueci o nome dele agora, que deu o voto Minerva. Na época ele estava presidindo essa reunião da ONU, e ele foi o voto decisivo para Israel voltar a ser nação. Então foi aprovado o Estado de Israel. Quando a gente vê o profeta falando, pode uma nação nascer em um dia? Pode. Né? Nós lemos isso lá em Isaías, já não vou ficar voltando nos textos porque nós já lemos isso. E realmente em um dia uma nação voltou a existir. Uma nação nasceu, foi a nação de Israel. Em 1948 aconteceu isso. E é interessante que isso aconteceu no mês de abril. Né? No mês de abril, no mês da Páscoa, no mês do Pessah judeu, Deus veio e libertou o povo de novo. E inclusive o primeiro avião que desceu de novo em Tel Aviv e trouxe judeus que estavam espalhados pelo mundo foi da Ethiopian Airlines. Judeus que estavam lá na Etiópia. Fugiram do evento nazista que estava dizimando os judeus no mundo. Irmãos, os números dizem que foi 6 milhões de judeus mortos. Israel fala que pode ter passado de 10 milhões. Mas todos os documentos nazistas apontam para 6 milhões e poucos. É muita gente, irmãos. Para você ter uma ideia, a cidade de Campinas tem 2 milhões de habitantes. Seriam 3 cidades de Campinas destruídas. É muita gente morta por preconceito. É lógico, foi um intento de Satanás. Porque se Satanás destrói Israel, não tem como cumprir as profecias de Deus. Só que quando acontece esse evento, Israel volta a ser nação. E aí o povo gentil, os pagãos, os gentios pisam Jerusalém. Jerusalém é invadida durante todo esse período da Segunda Guerra. Depois, em 1966 ou 67, se não me engano, teve a Guerra dos 6 Dias, quando o Egito se levantou contra Israel e se juntou com mais, eu não lembro se é 9 ou 13 países, inclusive a Rússia. Enviou 300 caças para destruir Israel. Aí o Irã foi junto, eles queriam riscar Israel do mapa. E em 6 dias a nação de Israel venceu uma coligação de 9 ou 13 países em 6 dias. Só Deus pode fazer isso. Israel tinha 12 caças apenas, irmãos. 12 caças. Olha, eu queria estar junto com você e orar em línguas agora. Oh, Jeová, e Deus entregou os povos para Israel. Em 6 dias Israel tomou Cairo, a capital do Egito. Destruiu todos os caças russos. Venceu em terra Irã, o Egito. Foi uma vergonha para esses países. Porque Deus é com essa nação. E Deus prometeu, através de Amós, que Ele traria novamente Israel para a sua terra e dali jamais seriam arrancados. Eu já vi numa declaração para a ONU, Benjamin Netanyahu declarando Amós, falando sobre isso. E ele fala, isso foi agora, na década de 2000, 2015, 2000 e alguma coisa, ele fala, todos os povos podem se levantar contra nós. E aí ele cita Amós,
ele fala, mas é uma promessa de Deus, nós nunca mais seremos arrancados da nossa terra. Aí fechou, né, irmãos? Israel é a promessa de Deus na terra. Então se o diabo destrói Israel, não tem como se cumprir. Só que o nosso Deus é poderoso, né? Ele guarda os seus, né? Ele guarda Israel, ele guarda a sua casa, todos aqueles que têm aliança com ele, ele guarda. É importante a gente entender isso. Então essa geração, quando ela volta para sua terra, tudo isso, quando é pisado, quando tudo isso acontece, Juliana, você está querendo dar data? Não, eu não vou dar data. Mas eu quero garantir algo para você. É muito provável que nós estejamos fazendo parte da geração que vai ver a volta de Jesus. Nós vamos participar desse evento. E em nome de Jesus, os anjos soarão a trombeta e os anjos virão e nos buscarão. Eu declaro isso sobre a sua vida. Que você não apenas seja crente, que você não apenas tema, mas que você obedeça a Deus. Por isso que eu oro todo dia de estudo, para que o nosso coração esteja nas mãos do Senhor e Ele direcione para onde Ele queira. Que Ele governe o nosso coração. Então aqui, Lucas fala isso. Eu ia arriscar algo aqui, mas quando a gente estiver no estudo em sexta-feira lá na igreja que a gente está abrindo, aí você vai ver algumas coisas assim com uma profundidade de datas, algumas visões que os judeus messiânicos têm, algumas interpretações. Eu só vou pôr sal na sua boca para você ter sede, para você ir lá em sexta-feira. A gente vai terminar esse estudo de escatologia e os próximos estudos nossos serão de sexta-feira lá na nossa igreja. Juliana, eu não quero congregar com você, você pode estudar lá, não tem problema. Não precisa ser membro, ser ovelha do que eu pastoreio para fazer estudo com a gente. Eu não cobro estudo, viu, irmãos? Deixa eu avisar vocês, eu dou todo tipo de estudo e não cobro, viu? Vocês nunca vão me ver cobrando, sabe? É só o custo da apostila, é R$300 a apostila. Vocês nunca... Eu envio no e-mail, em PDF, eu não cobro, irmãos. Quando eu mando encadernar, eu falo, cada apostila custou 50 contos, vocês querem? A gente racha. Tem quase 20 anos que eu dou estudo, eu nunca cobrei, né? Eu não cobro, tá? Nunca vou cobrar. Nós abrimos a nossa igreja e eu vou continuar fazendo estudo assim, de graça. Juliano, eu nem quero ofertar na sua vida, não tem problema. Eu quero ofertar. Também não tem problema, viu? A gente também recebe, né? Mas eu não cobro, então você pode ir lá, você pode congregar onde você quiser. E se na sexta-feira você tiver tempo, você vai lá. Participa do estudo com a gente, né? Sem crise. Todos que estão aqui eu amo demais. Então vai ser, né, muito bom tê-los, né? Toda vez que a gente abre uma igreja, né, e a gente começa o trabalho de estudo, pastores participam com a gente, né? Líderes. Não tem problema, irmãos. Pastores de igreja, quantos que fazem estudo com a gente? Até hoje eu mando material, né? Artigos, estudos para o pessoal. Então, olha lá, já, o Leandro está falando, traz carne para o churrasco, já ajuda. Trazer a carne para o churrasco já ajuda. Mais ou menos assim, né? Então a única coisa, eu vou pôr sal de vez em quando na sua boca para você ter sede e participar de mais estudos, né? Sem compromisso de estar ali caminhando com a gente. Não esquenta a cabeça, viu? Os cultos de sexta-feira, culto para a gente se aprofundar na palavra, é para todos, né? A igreja está com ausência de pessoas que ensinem, né? Então, se Deus tem dado essa graça para a gente, né? Tudo que eu tenho que fazer é servir a igreja, né? E eu estou aqui para isso. E aqui Jesus fala, né, no 24 que a gente viu, sobre esta geração. Então só para você ter um entendimento, né, desses eventos que aconteceram. Pode acontecer outro evento que espalhe Israel pelas nações? Pode, mas o que nós temos registro até agora é o da Segunda Guerra Mundial.
E é no mínimo intrigante. No mínimo a gente tem que ficar atento com isso. Porque muitas coisas estão acontecendo. Muitas coisas. O versículo 35, Jesus fala: os céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Irmãos, é uma promessa dele. Então, as palavras de Deus, tudo que Jesus declara, tudo que a palavra de Deus declara, não vai passar. Amém? Vamos entrar aqui nas parábolas, então. O versículo 36. Do 36. É isso. Em diante, Jesus vai dar alguns exemplos aqui. Eu quero que você entenda isso com muito carinho. Ele vai falar sobre Noé. Depois a gente vai ver sobre Ló também. Vamos ler aqui. Do 36 ao 30. O 36 ele fala do dia, né? Mas do 38 ao 39 a gente vai ver falando sobre Noé. Vamos ler do 36 em diante. Aqui ele fala assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Eu brinco aqui, irmãos, que aqui o texto, toda a Bíblia vai estar assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Eu falo, bem, o dia e a hora não, mas o mês e o ano dá para saber. Né? Mas é uma brincadeira, né? Mas eu tenho meu ponto de vista sobre isso, essa brincadeira que eu acabei de fazer. Tá, irmãos? Eu tenho um ponto de vista. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso aqui vai pro YouTube, depois a turma fala: ei, Juliano tá dando data, né? Então, eu tenho meu ponto de vista, né? Escatologia é isso, né? A gente estuda, né? E a gente tem alguns pontos de vista que podem diferenciar. O Léo também dá estudo de escatologia, tem coisa que a gente pensa diferente, né? Não tem problema, né? Então, numa aula de estudo assim, se é presencial, eu normalmente dou meu ponto de vista. Não posso falar palpite, porque quem palpita é adivinho, né, irmãos? Nós estudamos a Bíblia e a gente tem que ter um ponto de vista, né? E eu acabei de ler Lucas e ali tem um ponto de vista muito interessante, né? Quem tiver entendimento saiba, né? Ali eu dei o ponto de vista inteiro ali, Lucas 21, 24, ali tem um baita de um ponto de vista. Amém? Então não cabe a nós saber o dia e a hora, tá? Juliano, eu acho que eu sei o ano e o mês. É interessante, pode ser que você tenha um entendimento a respeito disso. Vamos continuar lendo. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Irmãos, eu quero que você abra comigo em Lucas 17, não perca Mateus. Léo, mas em qual vigília? Oh, meu Deus. Lucas 17, 26 ao 30. Está falando do mesmo evento, tá? Fala sobre a vinda do reino de Deus, como será, né? E aqui do 26 ao 30, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Olha só, irmãos, que interessante. Eu quis ler em Lucas também porque Lucas usa o exemplo de Ló. Mateus usa apenas o exemplo de Noé. Deixa eu ver aqui.
Não é errado casar nos últimos dias, não é. Agora eu vou explicar. Eu explico, aí se tiver dúvida a gente vai tirando elas, mas a gente lê o texto e agora eu vou explicar. O que acontece, irmãos? Não é pecado casar, Deus criou o homem e aí ele olha para o homem e ele fala, não é bom que o homem esteja só. De tudo que Deus criou, tudo Deus olhou e falou, é bom. Deus viu e era bom, Deus viu e era bom. Ele criou o homem e ele falou, não é bom que o homem esteja só. Então Deus tira do homem uma mulher para caminhar com ele. Eu não vou nem comentar. Aí, qual é o problema? O problema é quando a gente vive a nossa vida como se Deus não existisse. Todo o planejamento que eu tenho para a minha vida é apenas para esse mundo. O apóstolo Paulo fala isso aos Coríntios. Ele fala, se vocês vivem apenas para este mundo, vocês são os mais miseráveis entre todos os homens. Então o problema não é comer. O problema não é tomar o seu suco. Eu não vou falar aqui de beber bebida de álcool, tá, irmãos? Eu tenho um ponto de vista muito bíblico sobre isso. Sobre bebedice. Eu tenho um ponto de vista. Então, quem já teve comigo em algumas vezes, eu tenho um ponto muito claro sobre isso. Mas o problema não é você comer, você beber o seu suco, você ter uma vida. O problema é você viver a sua vida como se Deus não existisse, como se Jesus nunca fosse voltar. É sobre isso que ele está falando. Nos tempos de Noé, a turma estava tão preocupada com os seus projetos que eles não se preocupavam se Deus tinha um projeto para eles. Esse é o ponto. Eu costumo dizer sempre que existem 3 planos para a nossa vida. O plano de Deus, o meu plano e o plano do diabo. O plano de Deus, Jeremias 29:11, Deus fala, através do profeta Jeremias, bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esse é o plano de Deus. Agora o meu plano, eu tenho vários planos, Agora a gente está reformando a nossa casa, vamos começar os cultos lá, A gente vai, assim que for possível, a gente vai alugar um salão, E vamos estabelecer uma igreja, Então eu tenho os meus planos, Eu estou fazendo um curso, Estou sempre estudando, Tenho meus planos junto com a Susan como marido e mulher, mas eu nunca posso me esquecer que dentro do que eu planejo, isso tem que estar debaixo do plano de Deus para a minha vida. Eu não tenho que submeter o plano de Deus a mim. Eu tenho que me submeter ao plano de Deus. Eu costumo falar que eu levanto de manhã e eu faço isso. Toda manhã eu levanto e pergunto para Deus, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Eu tenho uma agenda, eu tenho uma programação, mas o que eu programei está dentro do que o Senhor tem, porque se não tiver, mexe na minha agenda, mexe na minha programação. Eu acho interessante que vez ou outra eu sou surpreendido por mudanças no cronograma que eu estabeleci, na programação que eu fiz. Entende, irmãos? É importante a gente se submeter. E o outro plano, que é o plano do diabo, é o que normalmente mais se aproxima com o nosso plano. Porque ele é mais fácil, ele é mais gostoso e ele é mais rápido. E a gente gosta de coisa rápida, irmãos? A gente não quer? A gente quer arrumar um emprego e amanhã já ser gerente, A gente quer casar e já ter tudo, Se vivemos só para essa vida, somos miseráveis lá. Olha, abra comigo em 1 Coríntios 15:19. Grave esse texto, anote esse texto. Eu vou ver aqui na King James atualizada, não é fiel, mas eu vou ler abrir o texto aqui para mim.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 19. Eu falei que estava em Coríntios, mas não dei o endereço. A Suda abriu aqui para mim. Minha ajudadora, né, irmãos? Anda do meu lado, ministra aí com o Juliano, né? Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. A ressurreição dos crentes. Aí vai continuar, acho que o texto. Aí só tá esse versículo. Só está esse versículo. Amém, irmãos? Você quer ler o resto? Não precisa. É o 15, 19, né, que eu li. Então, se eu sou uma pessoa que planeja tudo pensando apenas para essa vida, e ele termina o texto falar a ressurreição dos crentes, você pode pensar assim, nossa Deus, mas o que ele estava falando não tem nada a ver com o fechamento fechamento do versículo. Lógico que tem, ele está falando que a coisa mais importante para as nossas vidas é a ressurreição dos crentes, é a vida eterna. Irmãos, tudo nessa vida vai passar. Tudo. Sabe? Então a gente precisa alinhar os nossos projetos com o projeto de Deus. Porque o projeto do diabo é bom, é fácil e é rápido. A Bíblia fala que há muitos caminhos para os homens que são caminhos bons, que são bons aos seus olhos, mas ao seu fim são caminhos de morte. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Sabe, se os nossos planos, os nossos projetos, para onde eles estão nos levando. Eu podia falar aqui de Sodoma e Gomorra e falar sobre a prostituição que havia lá, sobre a imoralidade sexual que tinha lá, e isso é muito forte nos nossos dias. Irmãos, quando pensa em Ló, o espírito de Ló, quando ele age na vida de alguém, é o espírito do incesto. É o espírito que leva um pai a abusar de um filho. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É o que leva um tio a abusar de uma sobrinha, de um sobrinho. Um parente a abusar de outro parente. É o espírito de Ló. Porque ele não fez isso com as filhas, mesmo elas tendo embriagado ele, foi isso que aconteceu. E aquilo foi um pecado terrível. E as duas nações que surgiram dali, até hoje são um trauma em Israel. É importante a gente entender, irmãos. Tudo o que aconteceu na vida de Ló. Ele tinha uma esposa apegada com as coisas da terra. É lógico, é por isso que ela virou uma estátua de sal. Olhou para trás. Né? A preocupação, eu estou deixando a minha vida. Quando o Evangelho entra em nós, quando nós recebemos a Cristo, como diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, né, João fala, todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, nesse momento, irmãos, a nossa vida tem que estar sujeita a Cristo e nós temos que abandonar a nossa vida passada. Jesus fala, aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la ou ganhá-la. Então a gente perde a vida, os projetos, a gente tem que se submeter a Deus. Então esse contexto de Noé e Ló é tudo isso. É viver uma vida como se Deus não existisse, numa vida permissiva, entregue a todos os prazeres da carne, e isso lógico que vai gerar uma desgraça. A partir do momento que eu vivo a minha vida como se Deus não existisse, eu faço tudo, porque eu não tenho preocupação, não tenho medo de um juízo eterno. É sobre isso que Jesus está falando. Não é simplesmente o fato de se casar, de se dar em casamento, de comer o café da manhã, almoço e janta. Não é só isso. É uma vida sem Deus. Tá? Porque é isso. Pedro fala,
carta de Pedro, capítulo 3, lá ele vai falar de Noé, e ele fala que Noé era um apregoeiro de justiça. Então você pode perguntar para mim, Noé pregou no período que ele estava construindo a arca? Sim, porque Pedro fala que ele foi um apregoeiro de justiça. E a arca era o que ia justificar a todos. Você entende isso em nome de Jesus? E ninguém se arrependeu, ninguém quis colocar Deus na vida deles. Porque às vezes nós temos uma programação e se Deus entrar, ele pode atrapalhar a programação que a gente tem, né? Os projetos que a gente tem, né? A vida que a gente tem. Então é sobre isso que Jesus está falando, como os dias de Noé e como os dias de Ló. Ok? Voltando em Mateus 24, do 40 em diante, aqui Jesus vai falar de algumas situações que dentro do pré-tribulacionismo eles falam que eles até calculam que metade da igreja seria arrebatada, porque estarão 2 homens no campo, 2 mulheres, né, e um será levado e outro deixado. Mas a gente já entendeu que não vai ser assim, né, irmãos? A gente já entendeu, né, que não vai ser assim. Mas vamos ler aqui o 40, Mateus 24, do 40 em diante. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Ó, dá uma pausa aqui no 42. Por favor, deixa eu pegar aqui para eu anotar. Olha, Jesus está falando sobre que os dias serão como os dias de Noé. Lá em Lucas 17 nós vimos ele dando o mesmo exemplo e falando como os dias de Ló, né? E a gente entende que Jesus vem, Mateus 24, 30 e 24, 29, fala imediatamente após aquela tribulação, após a tribulação daqueles dias. Então Jesus vem. Vamos entender isso, irmãos. Juliano, você está mais pós do que meso, do que pré. Vamos... Sabe o que eu tô entendendo, irmãos? Que não tem meso, não tem pré, não tem pós. Tem cristãos que vão passar pela tribulação. Sabe qual é o meu entendimento? A igreja começou ao longo dos anos a dar nome. Ah, eu sou calvinista, eu sou arminianista, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós somos cristãos que temos que nos sujeitar à palavra de Deus e vamos sim passar pela tribulação. Eu sinto muito, é Jesus que fala em Mateus 24, 29. Após as tribulações daqueles dias, todo aquele evento que acontece que a gente leu em Mateus 24 até o 28, e aí Jesus fala, após essa tribulação, então virá o Filho do Homem nos céus. Verão o sinal do Filho do Homem nos céus. Versículo 30. E ele enviará os seus anjos, né? A gente já leu, então não vou ficar voltando. E aí, Jesus fala sobre os dias de Noé, os dias de Ló. Quando ele vier, a próxima vinda do Senhor Jesus, grave isso no seu coração. Ele não vai vir para salvar ninguém, irmãos. Ele vai vir para estabelecer o reino eterno. E todos aqueles que durante a vida não se sujeitaram a esse reino receberão o juízo eterno. É importante a gente entender isso, né? Pare de querer achar aqui. Deixa eu ver aqui. Mateus 13:40. Eu já vou ver lá, já, só um momento. A gente tem que entender que às vezes a gente quer ser melhor que Deus, né, irmãos? Deus, esse não pode,
Deus não... Irmãos, Deus é justo, sabe? Ele é justo, né? Ele vai julgar cada ser humano que já nasceu, que foi criado para o louvor da glória dele, com retidão. Deus não vai agir com injustiça. Todos os homens da terra tiveram um nível de oportunidade para se entregarem a Deus. Eu vou te falar algo, irmãos. Eu como missionário, eu conheci muitos missionários no mundo, né? Você já ouviu falar de missões, eu já fiz missões. Eu vou falar com experiência de gente que já teve em tribos praticamente inalcançadas. E há dezenas de relatos de tribos que os missionários chegavam lá e eles já tinham uma preparação, já estavam preparados para receber. Os missionários, eles sabiam da existência de Deus. Eles estavam nessa expectativa. Eu vou te recomendar um filme, assista Terra Selvagem. Depois eu vou procurar, eu tenho esse filme aqui, depois eu vou procurar, ele tem no YouTube inclusive, né? Vou procurar o link no YouTube, eu vou colocar no grupo Terra Selvagem. É de missionários aqui na floresta amazônica, atingindo índios, acho que... Só que não é índios do Brasil, né? Também, né? Ali também atinge índios brasileiros, né? Assista esse filme. Os índios têm uma visão de um missionário sendo recebido por Cristo. Eles usam o termo que quando a pessoa morre ela tem que pular a grande jiboia. A grande jiboia para eles, a serpente, né? É Satanás. E eles matam um grupo de missionários e o céu se abre e eles vêm. No final do filme ele fala assim: eu vi o seu pai pulando a grande jiboia. E quando pula a grande jiboia, vai viver no paraíso para eles, a vida eterna. Os Yanomamis, se não me engano, irmãos, não tenho certeza. Eu já vi relato de missionário chegar numa aldeia e ter um lugar construído com cruz. Eles estavam esperando vir o Deus que tinha enviado o seu filho para morrer na cruz. Tribos preparadas, irmãos. O que o homem não faz, o Espírito Santo tem preparado ao longo dos séculos. Não se engane. Não se engane. E os missionários estão fazendo, estão plantando. As coisas estão acontecendo. Tá? Então é importante a gente entender isso, né? Que todo homem tem um nível de oportunidade de se converter a Deus. Irmãos, todo ser humano na terra tem o desejo de adorar alguém. Ele foi criado para adorar. Então ou ele vai adorar o dinheiro, ou ele vai adorar o diabo, ou ele vai adorar a natureza, ou ele vai adorar uma imagem. O ser humano foi criado para adorar. Você pega a tribo mais remota, eles têm alguma espécie de adoração. Só que todos eles têm uma expectativa. Tem milhares de relatos no YouTube, pesquise isso para você ver. Então não tem injustiça. Agora, a quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Tá? É bíblico isso, viu, irmãos? Não é uma frase de efeito. Tá? Então nós, povos civilizados, que têm acesso à internet, tem todos os recursos e não tem tempo, quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Você está entendendo isso, irmãos? É importante você entender. Então Deus não vai agir com injustiça, né? O Dr. David Stern, ele fala que essa linha de os dois homens estarão no campo, né? Esse texto que a gente leu aqui até Mateus, até o versículo 42, ele fala que na verdade dentro do judaísmo messiânico, esses que serão levados os que serão levados à morte, e os que serão deixados serão os cristãos, né? O Dr. David Stern ensina essa linha de raciocínio, e como ele ensina isso há 30 anos, 40 anos, todo mundo que vem atrás falando isso só repete o que ele fala, tá? É importante a gente entender, ele é um dos principais judeus messiânicos da nossa época, Dr. David Stern, tá?
Olha lá, o Leandro está falando do joio, né? Que vai ser tirado. Né? Quando Jesus fala a parábola do joio e do trigo, né? O joio que é tirado, o trigo permanece. Né? Você está entendendo, irmãos? Né? A igreja sempre ensina que é o povo que vai ser arrebatado. Pode ser, pode ser. Jesus já está falando da volta dele, do juízo dele. Pode ser também. Né? Mas a gente tem que entender que esse evento vai acontecer. Né? Esse evento vai acontecer. Né? E quando diz assim, 2 estarão trabalhando, 2 mulheres, né? Então a gente vai ter pessoas próximas de nós que vão sofrer o dano eterno. E essa responsabilidade pode ser minha e sua. Que não fomos uma figueira que deu fruto para eles se alimentarem. Tá? E isso é sério, né, irmãos? Isso é muito sério. Vamos continuar aqui o versículo 43, que eu já estou achando que eu não vou conseguir ler o Mateus 25. Isso tudo bem, vocês me perdoam e semana que vem a gente vem com Mateus 25, porque eu tenho quase certeza que a gente não vem. Vamos lá. Versículo 43. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse roubada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês nem esperam, que vocês menos esperam. Olha, irmãos, aqui Jesus já está falando que, né, a gente sabe de outros textos que fala que ele vai vir como um ladrão da noite, né? Então é importante a gente entender que eu tenho que estar preparado o tempo inteiro. Eu costumo dizer o seguinte, que Juliano, eu tenho que estar pronto para pregar em qualquer púlpito, para expulsar demônio e dar um aconselhamento em qualquer momento. Eu tenho que estar preparado para uma pessoa chegar para mim, ligar, e eu ter condições de lhe dar um aconselhamento. Se eu tiver ao vivo com a pessoa, se manifestar um demônio, eu tenho que estar bem para expulsar o demônio. E eu tenho que estar pronto para qualquer momento. Se alguém falar, você pode pregar agora, eu tenho que ter uma vida com Deus, leitura da Bíblia e consagração, para não falar, ai, de última hora eu não prego. Ah, eu não tenho nada no coração. Esse é o pior pastor que existe. E eu posso falar, irmãos, porque eu não tenho... sempre que eu recebo um convite, seja o momento que for, eu sempre tenho algo de Deus para ministrar. Aí o Rogério, sempre limpinho. Eu tenho que estar. Agora, uma coisa que é importante você entender, irmãos. Todos os discípulos, todos é quantos, irmãos? 5. Todos é todos, né? Se você vê lá em Lucas, você vê em Mateus, todos os discípulos voltaram felizes, alegres, porque todos os demônios se sujeitavam a eles. Então Jesus fala assim, não se alegrem porque os demônios se sujeitam a vós. Se alegrem porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Eu vi a Satanás caindo como um raio do céu. Depois ele fala mais pra frente. Agora, irmãos, quando eu falo todos os discípulos, só para te lembrar de uma coisa, Judas estava nesse meio, viu? Sabe Tomé, o incrédulo? Tomé, o incrédulo, estava nesse meio. E todos eles voltavam felizes. Jesus fala para Pedro, eles oravam, a turma era curada, todos eles faziam isso, irmãos, todos eles. Porque antes de Jesus ir numa cidade diferente, ele mandava os discípulos de 2 em 2 para avisar que Jesus ia indo. Eles anunciavam, eu estou vindo, mas o mestre está vindo logo atrás. E eles já iam orando e as pessoas já eram curadas e os demônios já eram expulsos já da vida das pessoas. Era assim. É importante você entender isso, como que funcionava. E aí Jesus chega um dia para Pedro e fala, Pedro, um pouquinho antes de Jesus ir para a cruz, ele fala, Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro já expulsava demônio, orava por enfermo para ser curado, e Jesus fala para ele, Pedro, você nem é crente ainda, você nem se converteu, mas a hora que você se converter, fortaleça os seus irmãos.
Eu já frequentei centro de Umbanda há muito tempo, centro espírita. E a pessoa que me levou para um centro espírita a primeira vez, eu conheci ele na escola. E aí muito crente da minha idade, na época, que nunca foi uma figueira que deu fruto na minha vida, um umbandista, filho de uma mãe de santo, foi. Irmãos, eu cansei de ver no terreiro de Umbanda paralítico levantar. Cansei de ver. Gente com câncer vomitar câncer. Sabe, você consegue entender isso? Eu cansei de ver muita coisa, adivinhação, muita coisa louca acontecer no terreiro de Umbanda. Então a gente tem que entender que os filhos das trevas, eles operam sinais também. A gente já leu isso em Mateus, eu não vou, as outras 2 aulas já falam sobre isso. Eu vou postar outras aulas que falam sobre o falso profeta, o engano, Eu já vou postar no nosso canal lá do YouTube para você ter todo o nosso material lá desse estudo de escatologia. Mas a gente tem que entender isso, A turma acha um absurdo, Mas Judas expulsava demônio, Pedro, João, Tiago, aqueles meninos, irmãos. O único mais velho lá era Pedro, o resto era tudo menino. E mesmo na simplicidade deles, eles expulsavam demônios, curavam enfermos. Então, a gente tem que atentar para isso. Por quê, Juliano? Porque não é a obra que nós fazemos, é a vida que nós temos. Sabe, eu costumo dizer que eu não quero fazer para Deus, eu quero fazer com Deus. Porque a pior coisa que tem é fazer muita coisa para Deus sem Deus. Isso pode acontecer. Eu tenho que ter cuidado com isso. Por isso que Jesus fala lá em Mateus 7:23, se não me engano, 7:27. Muitos me dirão naquele dia, nós profetizamos em seu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Imagina, irmão, profetizou, dom, expulsou demônio, curou enfermo, e Jesus não conhecia o cara. Então a gente tem que estar atento com isso, A gente tem que estar atento em que dia ele vai vir, Eu tenho que estar pronto para isso. Ele pode vir agora, apesar que ainda tem alguns sinais para acontecerem, Eu acredito porque a Bíblia diz isso, mas eu tenho que estar pronto todos os dias para ele vir a qualquer momento. Entendeu? Então não é o que eu faço, é com quem eu faço. Tá ok? Deixa eu ver aqui de novo. O 45, Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe, e ele o punirá severamente, e lhe dará o lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, nós somos servos do Senhor. Da parábola do Mateus 25 em diante, a gente vai ouvir muito isso. Eu nem vou entrar nela hoje, porque não vai dar tempo da gente arranhar a ideia do Mateus 25. Vai ter que ficar para a semana que vem. Mas o que ele está falando aqui? Servo. Primeiro, essa palavra servo, eu já vou adiantar de semana que vem, ela, tanto no hebraico como no grego, ela remete a ser escravo, a pertencer a alguém. No hebraico, essa palavra é lacharet. Lacharet. O hebraico moderno, essa palavra servo é lavod. O lacharet
no hebraico antigo, ele significa escravo, aquele que tem alguém que é dono dele. No hebraico moderno ele já não significa isso, ele significa alguém que trabalha. É no sentido de trabalhar. Porque os tempos vão passando e as palavras vão mudando o seu significado. Por isso que eu estudo o hebraico antigo, para saber qual era o significado daquele texto quando Jesus falou, quando Isaías falou, quando Jeremias falou, porque aquele sentido é o mais correto. É importante você entender isso. Porque nós temos um Senhor sobre nós pertencemos a Cristo, né? É importante a gente entender isso. A palavra no grego usada aqui é doulos, que significa servo, escravo também, tá? Então imagine, a gente pertence a Cristo, serve a Ele. Eu posso até dizer, somos escravos dele, mas essa escravidão de Cristo é a melhor que tem. Ele provê tudo na sua vida, te garante uma vida eterna, fala que você vai reinar com Ele, né? Esse não é o problema, né? Só que Ele nos confia pessoas para a gente cuidar delas, todos nós. Eu como marido tenho a minha esposa que eu devo cuidar dela, né? Meu filho, né? O marido é governo na casa como Cristo é o governo sobre a igreja. Em Efésios o apóstolo Paulo ensina isso, né? Que assim como Cristo é com a igreja, o marido é com a esposa, né? A gente lê lá isso em Efésios, acho que capítulo 6, né? 5 ou 6 que fala isso. Ou Efésios 5 ou Efésios capítulo 6 que fala sobre isso. Lê lá que você vai achar. A Susan já vai achar aqui pra gente. Então eu tenho a minha casa aos meus cuidados. É nesse sentido, não é escrava. A Susan não é minha escrava. Ela está aos meus cuidados. Efésios 5. Tá, lê o capítulo inteiro lá. Eu não vou nem dar o texto. Só é o Efésios 5 que fala sobre isso. Né? Eu como pastor, eu tenho pessoas que eu lidero, que eu cuido, né? Eles estão ao meu cuidado. A palavra pastor é roi no hebraico, que significa aquele que governa, aquele que cuida, aquele que conduz, né? A gente gosta muito da palavra governo, mas o termo governo dentro da Bíblia é naquele sentido de você conduzir as pessoas para as decisões corretas, para o melhor lugar. Não é governar para mim, é governar por elas. Entendeu? Eu governo a minha casa pela minha casa e não para mim. Você entende a diferença? Em nome de Jesus, né? Então, quando eu trato, vou falar da casa porque é o governo menor de um homem, de uma família. É o melhor ambiente, é o menor ambiente de governo. E aí você pode passar isso para um bairro, para uma cidade, para um estado, para uma nação. É a mesma linha de raciocínio. Se esse meu governo ele é ditador, ele é opressivo, é só a minha palavra que vale, tudo eu sou centralizador, tudo é eu que resolvo. Ah, Juliano, mas alguém tem que dar uma palavra final na casa, eu concordo. Mas olha, eu e a Susan somos casados, nós aprendemos a decidir juntos, né? Mesmo eu sendo do governo, lógico, tem hora que eu falo, vai ser assim. Su, faz isso, por favor, né? Eu quero que seja assim, né? Mas em tudo isso que eu decido, às vezes eu tenho que dar a última palavra, eu vou fazer sempre o melhor para minha casa. É importante isso, né? É desse tipo de servo. Deus confiou a cada um de nós um ambiente onde a gente vai cuidar. No mínimo, a gente vai cuidar da nossa casa. Mas você pode estar na sua empresa e as pessoas procuram você. Então você tem que fazer isso com temor e reverência ao Senhor. É sobre isso que Jesus está falando. Pessoas que começam, olha, que interessante aqui, né? Percebe que o Senhor está demorando para voltar, então ele começa a desfrutar do que não é dele. Né? Eu não posso, como pastor, desfrutar do que não é meu. O que é meu eu posso, mas tem coisa que não é minha, eu não tenho direito de usufruir daquilo. E se eu começar a usufruir disso, isso é maldição na minha vida.
eu uso o termo, eu não posso me embriagar com a vinha, né? Porque a vinha vai dar vinho, mas eu não posso me embriagar e me esquecer do que, para que eu fui chamado. Porque um dia o Senhor vai voltar e eu vou ter que dar conta para Ele. E olha, irmãos, para eu encerrar aqui o versículo 51, leia de novo comigo. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Dá para entender que esse lugar não é a classe econômica do paraíso, né, irmãos? Né? Tem a primeira classe, a classe executiva, e se eu não for tão bem assim, for severo, os usurpar, eu tenho o direito de usar, mas eu não posso usurpar, sabe, irmãos? Usar além da minha medida. Você entende isso? Eu vou te dar vários exemplos. Eu não posso, a Susan, eu conduzo ela, mas ela não pode ser oprimida pelo Juliano. Eu pastoreio mulheres, mas essas mulheres têm um limite para servir o Juliano e eu servi-las. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Deus vai confiar dinheiro na sua mão. Mas eu não posso, eu como pastor, se eu estiver pastoreando você, eu não posso usurpar do que você tem. Por isso que a Bíblia estabelece dízimos e ofertas, né? O seu dinheiro é seu, não é meu. Você entende isso? É importante você entender isso. Você que vai em outra igreja, né? Ou tá comigo, ou vai caminhar comigo, qualquer pastor que quer mais do que o dízimo e ofertas, fuja dele. Né? Existe um limite, né? E esse limite ele é tênue. Porque a pessoa ela se sente no direito de comer e beber e fazer tudo o que ela quer. Não. Eu estou falando isso como ministro, né? Mas eu também não posso usurpar aqui em casa, abusar dos meus filhos, né? Do governo que eu tenho sobre a minha casa. Né? Eu quero muito que minha esposa se submeta a mim, mas é muito fácil ela se submeter a um Cristo, né? Como Cristo amou a igreja, que o marido ame a sua esposa, né? Então, toda a expectativa da Suzy é ter um Cristo dentro de casa, que cuida dela, protege ela, ama ela. É assim que a Bíblia fala que eu tenho que ser, né? Que conduzo a minha esposa em amor. É assim que você, marido, tem que ser sobre a sua esposa, né? Você que ainda não casou, é esse marido que Deus tem para você. Você que está esperando alguém para caminhar com você, é esse marido, é essa esposa que Deus tem para você. A esposa vai se submeter a um marido que reflete a glória de Deus em casa. Nada menos do que isso, irmãos. Que serve a sua esposa, né? É muito fácil se submeter a um Cristo, né? É muito fácil ser pastoreado por um pastor que serve, que cuida, né? Mas ninguém aguenta um pastoreio opressor. É sobre esse tipo de situações que Jesus está falando aqui. Semana que vem a gente vai entrar em Mateus 25 e a gente vai entender um pouco mais dessas parábolas, que elas protegem o nosso coração. Elas guardam os nossos corações. Amém, irmãos? Hoje eu vou estar encerrando, já é 8h30. Né? Eu, na minha ingenuidade, ou na minha inocência, eu acreditei que eu ia terminar Mateus 25. Mas eu tenho o hábito de enganar a mim mesmo com o tempo, né? Com os estudos que eu preparo. Né? Mas eu espero que o estudo desta noite tenha abençoado a sua casa, a sua vida. Né? Que ele ajude você a guardar o seu coração. Eu acredito que... Irmãos, eu não vou conseguir colocar amanhã esse estudo. Não sei se a Susan vai conseguir. A gente está mexendo com a reforma da nossa casa. Eu tive o cuidado de não cancelar o estudo de hoje. Mas eu não sei se eu vou conseguir colocar esse estudo amanhã já no nosso canal do YouTube. Tá? Quem está no grupo aí, dá uma olhada. Tem os links das 2 últimas aulas lá. Se você não assistiu, assista, para você começar a se posicionar e não ficar perdido no estudo, tá? E eu vou colocar os outros também. Só a gente mudar para nossa casa,
né? Eu tô um pouquinho mais tranquilo ali, eu vou editar todos os vídeos das outras aulas e vou colocar eles também, tá? Só tenha um pouquinho de paciência comigo. Antes da gente acabar a escatologia, eu vou colocar esses estudos no ar lá no nosso canal do YouTube, tá? E semana que vem a gente encerra Mateus 25, para na outra semana a gente já começar Apocalipse. A gente vai caminhar em Apocalipse, dali a gente vai para Joel, vai para Zacarias, vai para Isaías, mas a gente vai destrinchar juntos o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo, tá? Com muito cuidado, com muito temor a Deus, né? Na medida que Deus tem confiado ao nosso coração. Amém? Que Deus abençoe você e a sua casa nessa noite. Eu estou encerrando o estudo e você pode abrir o seu canal aí para fazer um pouco de pergunta aí, para a gente estar caminhando um pouco aí. Amém? Deus abençoe.